noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes da história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e em todas as suas redes sociais. E se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também peço para que vocês ativem as notificações do canal tocando o sininho para receber o meu conteúdo em primeira mão assim que sair no YouTube. Quero aproveitar a oportunidade para estar agradecendo a todos os canais parceiros que ajudam muito nessa aventura louca que é o YouTube. E também agradecer a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. E agora a hora que eu mais gosto é mandar beijos para vocês, meus inscritos que moram no meu coração, pois sem vocês não teria o Angel Black, não teria esse canal, e é para vocês e por vocês que eu faço o meu trabalho com todo o carinho do mundo. E aproveitando esse amor e esse carinho, peço que vocês deem um pulinho lá na página do canal Angel Black Contos de Terror, lá no Facebook, tá, galera? E você que tem um conto, uma história, um relato, manda lá pro e-mail do canal, que aí eu estarei compartilhando com todos aqui, contando no canal. O e-mail é lusonjavermelha@gmail.com. Tudo com letrinhas minúsculas. Agora, sem mais enrolação, vamos à história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. E a história de hoje é a experiência de um cigano e um lobisomem branco. Sou cigano, tenho mais de 70 anos hoje, só que há mais de 50 anos atrás, durante minhas andanças pelo mundo, montamos um acampamento perto de uma fazenda que ficava bem no interior do estado de São Paulo. Montamos o acampamento longe da cidade, pois naquela época o preconceito contra meu povo era muito grande. Aliás, tem preconceito até nos dias de hoje. Então, acampávamos longe e só íamos nas cidades para vender nossos produtos, fazer leitura de mão, fazer trocas, enfim, oferecer nossos conhecimentos e também nossos produtos, e depois voltávamos para nosso acampamento. Em um desses dias, não me lembro muito bem o porquê, eu estava muito tenso, agitado, nervoso. Então, para me acalmar, resolvi arriar o meu cavalo, o Trovão, e sair a galope pelas matas ali da região. Quando vi uma pequena casinha de madeira bem ao longe. A casinha era bem velha e com várias frestas na madeira. Resolvi então descer do meu cavalo e ir a pé para ver aquela casinha mais de perto. Afinal, quem seria maluco de viver ali sozinho no meio do mato, né? Quando cheguei perto da porta, ouvi choro. Sim, um choro doído. Resolvi então bater na porta para ver se eu poderia fazer algo para ajudar a pessoa que estava chorando. Bati 1, 2, 3 vezes e nada. Só ouvi o choro e choro. Então empurrei a porta. Para minha surpresa, essa porta estava aberta, então fui entrando. E o que vi me deixou perplexo. Vou dizer, foi uma coisa que mesmo que eu viva 1000 anos, jamais esquecerei. Uma jovenzinha de mais ou menos 13 anos, chorando copiosamente em cima de 2 pessoas que julguei ser seus pais, que tinham sido brutalmente mortos por alguma fera. Devia ser uma fera horrível, uma onça, sei lá. Eles estavam totalmente dilacerados. A criatura que os atacou deveria ser muito grande e forte. Quando olhei para o lado, vi mais 2 pessoas, aliás, 2 homens, mortos no outro cômodo da casinha. Um deles até tinha uma arma na mão. Também totalmente dilacerados.
e aquela menininha franzina ali chorando sem parar. Quando ela me viu, arregalou os olhos. Um lindo par de olhos azuis cristalinos que jamais esqueci. Dava para ver que ela estava muito assustada com a minha presença ali na casa. Ela se levantou, fez menção de fugir, mas segurando a barriga, ela caiu desfalecida no chão. Eu, na hora, achei que a menina tinha desmaiado por causa do trauma que passara. Mas não. Assim que cheguei mais perto, pude ver que a pobre estava sangrando. Aliás, sangrando muito, muito mesmo. Então, cheguei mais perto e vi que ela ainda tinha pulso. Muito fraco, mas tinha pulso. Então, fui olhar seus ferimentos para ver se eu poderia estar fazendo alguma coisa para ajudá-la. Cortei o vestidinho, um vestidinho surrado, parecia vestido de velha, que ela estava usando. E vi que os ferimentos que a pobre tinham sido feitos por arma de fogo. Ela tinha tomado 2 tiros, um no abdômen e outro na caixa torácica. A menina sangrava muito. Aí me vi num dilema. Se eu a movesse, poderia matá-la. Mas se eu saísse procurar ajuda e a deixasse ali, ela morreria também. Ou o bicho que tinha atacado eles poderia voltar, né? Sem contar que por ser cigano, eu provavelmente levaria a culpa por aquela tragédia, caso a menina morresse e não contasse a história. Eu também poderia ficar ali e tentar fazer algo por ela. Mas o cheiro de sangue e de morte do local provavelmente atrairia novamente a fera que já tinha atacado aquele lugar antes. Ele poderia voltar. E aí, além de terminar de matar a garota, que já estava baleada, ia me matar também. Então olhei para os lados e vi umas roupas dobradas em cima de uma velha cadeira. Peguei o máximo de roupas que eu pude e pressionei contra os ferimentos dela para ver se conseguia estancar o sangue. Depois enrolei aquela garota com um lençol velho. A pobre ficou parecendo uma múmia. Coloquei ela no cavalo, depois subi e fui em direção ao acampamento. Sempre com uma das mãos pressionando os ferimentos, tentando impedir que a pobre garota se esvaísse em sangue. Chegando no acampamento, fui direto para a barraca da minha avó, que era mestra nos conhecimentos antigos e benzimentos e cura do meu povo, na esperança dela poder fazer algo por aquela jovem. Tirei a menina do cavalo. Naquele momento me dei conta de quão pequeno e frágil era seu corpo. Se pesasse 43 quilos, era muito. Coloquei ela em uma esteira no chão, onde antes minha avó forrou com várias cobertas, lençóis e mantas. Minha avó já veio com uma tesoura na mão, cortou o lençol que a envolvia e me mandou que fosse pegar suas ervas e suas outras bugigangas e que a deixasse a sós com aquela criança. E depois ela falaria muito sério comigo. Assim eu fiz, né? Deixei minha avó cuidando da menina e fui lavar o meu cavalo e também minhas roupas que estavam sujas de sangue em um braço de uma represa que ficava próximo da onde estávamos acampados. Quando eu estava voltando para o acampamento, 2 homens armados me pararam e me perguntaram se eu tinha visto uma jovenzinha, baixinha, magrinha, lourinha, zanzando por aquelas bandas. Eu, desconfiado deles, disse que não e perguntei o porquê. Eles franziram a testa e simplesmente me disseram que não tinham nada que dar satisfação a um cigano imundo como eu. Então baixei a cabeça para evitar confusão e segui para o meu acampamento. Chegando lá, encontrei a minha avó sentada, fumando seu cachimbo.
me esperando para saber onde e como eu tinha encontrado aquela jovem e por que eu a tinha levado para o acampamento. Eu então contei como tudo tinha acontecido. Aí vi que minha avó estava com um semblante pensativo, como se estivesse assim uma mistura de preocupada e ao mesmo tempo confusa com tudo aquilo. Perguntei da menina. Aí minha avó me disse que tinha feito tudo o que era possível para ela fazer, mas achava muito, mas muito difícil mesmo aquela menina sobreviver, pois, além de ter perdido muito sangue, a minha avó tinha muito poucos recursos e não tinha como saber como estavam os órgãos internos, os órgãos vitais da menina. O que restava agora era apenas esperar. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Tinha pesadelos horríveis me atormentando. Acho que foi pela cena que tinha visto mais cedo. Então, passei a noite andando pelo acampamento até o dia clarear. Logo de manhãzinha, fui ver a garota. Sua pulsação estava mais forte, mas ela estava ardendo em febre. Ela chorava e ficava dizendo palavras sem nexo, sem sentido, enquanto dormia. Segundo minha avó, era um sinal que ela poderia sim ter uma chance de sobreviver, que ela estava brigando pela vida. Naquela manhã, minha avó reuniu todos os do acampamento e contou toda a história que eu tinha lhe contado sobre a menina e pediu para todos guardarem segredo sobre nossa hóspede, pois poderia ser muito perigoso para todos nós se os moradores locais a encontrassem ali. Todos concordaram, mesmo alguns querendo me matar esganado por ter metido todos eles naquela confusão. 2 dias se passaram e, como eu sempre fazia, logo que amanhecia, eu ia ver como a menina estava. Eu já estava me sentindo meio assim como um pai dela. Quando cheguei perto, ela segurou a minha mão e abriu os olhos. Logo, ela se deu conta que estava em um lugar estranho. Ela entrou em pânico. Porque queria saber onde estavam os pais dela e de repente caiu em prantos. Minha avó veio correndo, escorando em uma bengala improvisada, ver o que estava ocorrendo e ficou surpresa quando viu que a menina tinha acordado, porque na verdade ela não acreditava muito que a menina ia viver não. Depois que conseguimos acalmá-la um pouco, ela começou a nos contar do que ela se lembrava do ocorrido em sua casa, mas para isso ela começou desde o início. Ela nos contou que alguém tinha abandonado ela ainda bebezinho e um casal já de certa idade que morava naquela casinha onde eu a encontrei, a acharam no meio do mato e a criaram. Mas havia um certo tempo que o dono daquelas terras vivia perseguindo ela. Tinha um interesse estranho. Apesar dela ser muito jovem, ele queria muito abusar dela. Então, um dia, enquanto ela estava lavando roupas em uma mina d'água, o safado a pegou desprevenida e a jogou no chão. Então, quando ele estava subindo em cima dela, ela viu uma pedra grande ao lado da mão dela. Então, ela pegou essa pedra no chão e bateu na cabeça dele com toda a força que ela tinha. Ele caiu de lado, desacordado. E ela, com um pouco de dificuldade, saiu debaixo daquele homem e correu para casa, assustada e com muito medo. Quando ela chegou na casa, foi amparada por seus pais.
quando ela falou de seus pais, não pôde conter as lágrimas. Eles, então, achando que ela tinha matado aquele homem, estavam arrumando já as coisas para fugir aquela noite, né? Eles tinham que sair daquele lugar e à noite ninguém veria eles fugindo. Mas antes deles saírem da casa, chegou 2 jagunços do dono lá das terras, dizendo que iam levar a menina por bem ou por mal. Seus velhos pais até tentaram ajudá-la, mas aqueles malditos começaram a espancar o casal de velho. Depois disso, ela só se lembrava que ela ficou com muito ódio e começou a tremer e tremer. De repente, sentiu seu corpo queimar como fogo e aí ela perdeu a consciência. Quando ela acordou, viu que todos na casa estavam mortos de maneira horrível e brutal. Ela estava toda nua e sangrando. Mas ela pensou na hora só em descobrir o corpo para ver o que tinha acontecido com os pais dela. Então ela pegou um vestido velho de sua mãe e se vestindo foi se arrastando até seus pais para tocar neles, na esperança de todo aquele massacre ser apenas um pesadelo. Mas não era. Aquilo tudo era real, terrivelmente real. Seus pais estavam tão mortos como aqueles bandidos. Terminando de nos contar tudo isso, ela começou a chorar copiosamente, até se sufocava com as lágrimas. Minha avó ficou meio preocupada e lhe deu um chá de ervas muito forte. Depois uma sopa. Então ela adormeceu. Minha avó me chamou até fora da barraca para conversar e me disse que tinha certeza que aquela jovenzinha tinha matado os pais e os jagunços. Eu disse que ela estava louca. Não tinha como aquilo ser verdade. A menina era tão pequena, tão frágil. E o que tinha matado aquelas pessoas tinha sido algo muito forte, um bicho, não aquela criança. Minha avó me falou que a menina era uma licantropa e só assim se explicaria as mortes de maneira brutal e os tiros que ela tinha levado, que inclusive eu tinha contado para minha avó que um dos corpos estava com uma arma na mão. E se não fosse o cara que estava morto, poderia ser pior ainda. Quem tinha atirado nela poderia ter escapado e devia saber o que ela era. Então isso ainda aumentava muito mais o risco de mantê-la no acampamento. Eu fiquei firme. Não ia abandonar aquela menina. Não importava se ela fosse normal, se ela fosse uma licantropa, seja lá o que ela fosse. Ninguém merecia passar por tudo aquilo que ela passou. Eu ia ajudá-la sim, com ou sem a ajuda da minha avó, com ou sem a ajuda do resto do bando. Naquele mesmo dia, alguns meninos viram homens armados rondando o acampamento. Então, nosso líder resolveu que já era hora de levantar acampamento o mais rápido possível daquele lugar. Em menos de 2 dias já estávamos com tudo arrumado e decididos a viajar durante a noite para chegar de manhãzinha na próxima parada, para termos um dia inteiro assim para nos reorganizar. Já estávamos há mais de 1 hora na estrada quando, do nada, minha caminhonete começou a dar problemas. Meu primo então se ofereceu para ficar comigo e consertá-la. E aí depois alcançaríamos o resto do bando. Enquanto nós dois estávamos mexendo no motor, minha avó e a jovenzinha aproveitaram para ir no mato se aliviar. Quando do nada parou outra caminhonete na estrada ao lado da minha.
A princípio, achei que eles iam nos prestar ajuda, mas não. Era o dono das terras onde aquela menina cresceu. Ele disse que sabia que ela estava comigo, que alguém tinha contado a ele a troco de dinheiro. Ele falou isso olhando para o meu primo. Ah, meu primo! Por isso ele ficou para trás para me ajudar. Ele mesmo tinha mexido na minha caminhonete para ela parar. Não havia mais o que fazer. Gritei bem alto que a menina não estava comigo. Assim ela me ouviria e teria uma chance de tentar escapar no meio da noite. Aquele homem, percebendo a minha intenção, junto com o seu capanga, começaram a me desferir vários socos e chutes. Meu primo, assustado, se arrependeu do que tinha feito e tentou me ajudar, mas também começou a ser agredido com brutalidade por aqueles homens. Aquele maldito, vendo que eu não contava nada a ele, apontou a arma e disse que me mataria se eu não entregasse a menina para ele. Meu primo disse a ele que me matar não fazia parte do acordo. Então aquele homem, com raiva, deu um tiro na coxa do meu primo. E assim que meu primo caiu no chão, do nada saiu do meio do mato um enorme lobo de pelagem clara e de olhos amarelos brilhantes. O lobo saltou sobre o homem armado, o dono das terras, e o despedaçou, mas rapidamente. Até me assustei quão rápido aquele bicho destroçou aquele homem. O capanga, que estava com ele vendo o que acontecia com seu patrão, tentou correr, mas aquela fera deu um salto e o alcançou, caiu em pé na frente dele. E assim que deu cabo daquele homem, o bicho veio em minha direção. Aquele ser em pé tinha mais de 2 metros de altura e era forte como um urso. Depois, a fera ficou de novo nas 4 patas e estava vindo em minha direção. Então, minha vozinha começou a sair do mato fazendo uma reza. O bicho se virou e rosnou para ela, e ela continuou rezando ainda mais alto. O ser deu um uivo muito forte, se afastou e se embrenhou no mato adentro. Coloquei meu primo na caminhonete, pois ele me falou o que fazer para ela funcionar. Afinal, ele mesmo tinha mexido nela. Ainda bem que aquele traste não morreu, senão a gente ia ficar lá. Logo, eu, ele e minha avó alcançamos o bando. No caminho, perguntei da menina para minha avó. Ela me contou que quando a jovenzinha viu aqueles homens me espancando, ela começou a tremer e tremer de ódio. Logo, do nada, ela começou a rolar no chão de dor e virou aquela fera enorme e partiu para cima daqueles homens. Depois do que aconteceu aquela noite, ela desapareceu. Nunca mais tivemos notícia, nem tivemos sinais dela. Chorei muito nos primeiros dias de saudade, pois eu já considerava aquela jovenzinha uma filha para mim. Como eu a salvei, eu queria cuidar dela para sempre. E sempre quando eu ouvia uivo nas matas aos arredores de onde estávamos acampados, eu gostava de imaginar que fosse ela. Esses dias, contei essa história para um amigo. Ele me disse que era só um delírio de um velho louco. Mas apesar de ninguém acreditar em mim, Angel, compartilho contigo essa história para você contar no seu canal. E quanto a mim, o que eu mais espero, do fundo do meu coração, é que aquela jovem licantropa, que hoje ela esteja bem, que ela esteja viva, onde quer que ela esteja,
E quem sabe eu tenho a sorte dela ouvir essa história através do seu canal. Esse é o meu maior desejo. Obrigado por contar essa história, Angel. Meus aterrorizados, eu fiquei meio comovida com a história. É triste, né? Porque a menina sumiu e ele nunca mais soube dela. Digam o que vocês acharam da história de hoje nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com muito carinho. E peço também do fundo do coração, continuem compartilhando para o canal crescer cada vez mais e a nossa família, a família Angel Black, ficar mais forte e que eu possa trazer muito mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos.